Bom, gente, boa noite. O nosso tema da noite, para mim, foi muito proveitoso. Por quê? Porque o tema é influência da mente no corpo físico. E há alguns anos já, num crescente, né? Hoje nós estamos, acho que, no ápice dessa questão. Se a mente influencia no corpo físico ou não, nós já sabemos que sim, mas como que ela influencia, através de quais mecanismos a mente acaba influenciando o corpo físico. E nessa busca desse conhecimento de como a mente influencia o corpo físico, nós temos algumas correntes. Por exemplo, a corrente científica, que vem avançando muito nesse campo. Mas também é muito interessante que nós temos um grupo grande de pesquisadores espíritas, particularmente no estado de São Paulo. Nós temos um grande neurocirurgião, que é o doutor Nabil Fakhouri. Ele tem um instituto muito importante, relevante, neurologia, em Campinas, e ele é um grande estudioso e trabalhador da doutrina espírita, o Nabil. Nós temos também a USP, a Faculdade de Medicina da USP, junto com o INCOR, fazendo trabalhos fantásticos, não só referente à questão da mente, essa relação mente-corpo, corpo físico, como também nós temos muitas pesquisas no campo da mediunidade. Essa está super avançada. Há anos atrás, eu falava na Casa da Prece que já tinha mais de 100 teses de doutorado. Hoje já deve ter muito mais. E o bacana, não é só na USP, não é só no Brasil. Essas teses estão pipocando no exterior também, e cada vez mais estão entendendo tanto esse processo, quer dizer, cada vez mais estão entendendo, entre aspas, no nosso nível, né, gente? Porque há 10, 20 anos atrás, ninguém estudava cientificamente esse tipo de tema, relação mente-corpo, mediunidade, etc., né? Então, nós que somos espíritas há muitos anos, ficávamos realmente com as obras de Allan Kardec e as obras complementares, psicografadas por Chico, por Divaldo, Dona Ivone Pereira, etc., né? Mas hoje, em tempo mais recente, nós já estamos, graças a Deus, com essas pesquisas a passos largos. E isso, para a gente que está há muitos anos na doutrina, nossa, é maravilhoso. E também a gente tem visto bastante, e eu mesma já fiz palestras sobre o tema em algum lugar do passado, tipo aquele filme, em algum lugar do passado, já fiz palestra em outras casas espíritas aqui, já nem me lembro mais, né? Dessa questão de mente, corpo físico, mas sempre muito focado na questão mesmo comportamental, na questão comportamental. E quando a gente colocou esse tema dentro aqui do escopo da casa, que a gente faz também a direção doutrinária da casa, então a gente tem esse compromisso de programar as palestras, a gente pegou esse tema baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é extremamente a parte moral da doutrina, né? E olha que interessante de onde nasceu esse tema para casa. Eu achei muito interessante. Inclusive, fui lembrada ali, minutos antes, pedi para o César buscar o livro, porque realmente acabou fazendo uma palestra sobre um outro viés que surpreendeu a mim mesma, e eu gostei muito, porque eu estou aprendendo bastante. Vou ouvir ela agora, das minha própria boca, e vou aprender mais ainda, né? Sabe que capítulo, gente? Bem-aventurados os aflitos. Olha o capítulo de onde saiu esse tema. Né? É a espiritualidade inspirando a gente, soprando no ouvido, botando um letreiro para ver se a gente, né, pega no ar o que eles acham que a gente deve transmitir. Mas muito interessante. E mais, além de estar no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, olha o item, gente, parece que não tem nada a ver. Provas voluntárias e o verdadeiro silício, ou seja, o verdadeiro sofrer de alguma forma benéfica. E a gente não esperaria. E tem aqui um trecho que ele fala
do que a gente vai estar trazendo aqui hoje. O que a gente está trazendo aqui hoje, como já falei, já falamos desses temas várias vezes, é tema de aula de mocidade, pré-mocidade, desde pequenininhos. Igorina, tia Igorina, que é sobrinha do querido Euripides Passanufo, a gente chegou a conhecer, já desencarnou há alguns anos, lá de Sacramento, vizinha a Uberaba, em Minas Gerais, a Igorina com o livrinho O Poder da Mente, que Gustavo ganhou das mãos da Igorina, autografado. Ela não deu para a gente, ela deu para o Gustavo, nosso dirigente virtual de hoje, que a Cíntia apresentou, né? Então, mas o que a gente vem trazendo hoje não é sobre esse aspecto que a gente vem falando, mais moral, ético, né, evangélico. É um mix disso com a questão científica. Não que a gente tenha adentrado na ciência, porque aí teria que ser um estudo longo, isso aí dá um curso, né, gente? E aí a gente tem na casa psiquiatras, psicólogos, mas teria que ter neurologistas para a gente também estar fazendo. Então, muito interessante. Vamos lá ver. A gente já sabe que sim, a ciência está mostrando isso todo dia já, a medicina. A mente influencia no corpo físico e vice-versa. Tanto que quando você está doente, com febre, como que você fica? Jururu. Era assim que falava na minha cidade, tá, gente? Eu sou do norte do estado, Campo dos Goitacás. A gente falava chururu, né? Você está abatido. Então, é o quê? O teu corpo físico está com febre devido a uma questão puramente física. Nada a ver com espírito, com mente. Um vírusinho ou uma bactériazinha entrou. A bactériazinha, o vírusinho, é físico. Teu corpo também. Baqueou teu corpo, você, alma, o espírito, sente, né? Você fica jururu, abatido, sem energia para fazer as coisas que você faz diariamente, com maior disposição, você cai, né? Então, é o corpo físico influenciando a mente. E o contrário também é verdade. Quando você leva um baque emocional, algo que ocorreu que você não esperava, como se diz, um contrafeito, né? Algo que te contrariou, como é que você fica? Arrasado. Teu corpo físico também fica arrasado, pode até levar a uma febre, a uma doença, baixa resistência do corpo orgânico. Então, a gente sabe que essa influência da mente no corpo físico e do corpo físico na mente. Hoje a gente vai centrar da mente no corpo físico, mas vamos mais pelo viés do Livro dos Espíritos, né? Uma coisa mais integrada, filosofia, ciência e religião. Tá? Então, o primeiro slide, Gustavo, por favor. Isso. Bom, primeiro, a influência, né, da nossa mente no nosso corpo físico, mas mente de quem? Né? Da nossa mente. Que mente? Minha mente, sua mente, dela mente, dele mente. Em que corpo físico? O que nós estamos habitando neste momento, na atual encarnação, né? Então, nós quem? O ser encarnado. Eu, que sou o espírito, e estou utilizando esse corpo físico aqui. E que a gente reclama hoje. Nunca está do jeito que a gente gostaria, né? Mas deveria agradecer a Deus que, pelo menos, nós temos um corpo físico. Graças a Deus, para poder viver mais uma experiência nesse planeta aqui, né? E aí a gente se pergunta, nós quem? O ser encarnado. Mas, revisão, que eu acho que a grande maioria de nós já sabemos, o que é um ser encarnado? O que é um ser encarnado? É o espírito, e aí tem o corpo. Como é que é isso? Próximo, por favor, Gustavo. Bom, essa pergunta é uma pergunta bastante conhecida do Livro dos Espíritos, questão 135A, logo lá no início do livro. É uma questão extremamente profunda, é uma questão extremamente complexa, porque não é fácil para nós ainda entendermos, né, o perespírito. O perespírito, que está entre o corpo físico e o espírito, ele está ali no meio, né? Que dirá o espírito? Inclusive, Kardec pede aos espíritos que definam, aos espíritos, né, que
através da psicografia, falavam, né, através de outros médiuns, respondiam as perguntas do Kardec. Kardec pergunta: definam o que é o espírito. Eles dizem: vocês ainda não têm condição de entender. Vejam, gente, como que a nossa inteligência ainda é tão basal, para não dizer rasteira, vamos usar a palavra bonita, sofisticada, basal, né? Ela é tão basal que a gente não consegue compreender nem o que nós somos. Porque nós somos o espírito. E nós não somos ainda capazes de entender a definição do que nós somos. Porque, como a gente falou aqui dias atrás, numa das palestras desse ano, nós somos luz e a gente não consegue entender isso. E é extremamente complexo na física o estudo da luz, né? Da essência da luz, fótons, etc. Você tem que ir para a mecânica quântica, né? Tem toda uma matemática altamente sofisticada para isso, que a gente só estuda quem realmente faz física, né? E, então, vamos ver aqui, né? Aí, na questão 135A, os espíritos resumem. O homem é formado de 3 partes essenciais, tá? O corpo ou ser material, corpo físico, esse que vocês estão vendo aqui, tá? Não precisa ter mediunidade para ver, basta ter os olhos funcionando, ou usar um óculos, né? Ou uma lupa, né? E é análogo, é semelhante ao corpo dos animais, feito de quê? Elétron, prótons e nêutrons, agrega conforme a célula agrega conforme a molécula vai agregando, e tem os órgãos físicos, etc. Tá certo? E o que anima esse corpo físico? Qual a diferença de um corpo vivo, como eu estou agora, ou de um corpo já sem vida? O fluido vital, o fluido animal. Quando a gente desencarna, esse fluido cessa de atuar na matéria e aí aquele corpo já retorna à Terra. Do pó vieste ao pó voltará. A gente chama de um corpo morto, né? Então, esse corpo. Nós temos a alma, que é o espírito encarnado, porque alma e espírito, gente, é a mesma coisa, tá? Que tem no corpo a sua habitação. Então, o que eu sou, né? Eu tenho esse corpo e eu estou usando esse corpo como minha casa, como minha habitação. Por isso que a gente costuma dizer que o nosso corpo físico é o santuário da alma. Nós temos que tratar ele com muito amor e carinho. Espera aí, vamos pegar leve com o nosso corpo físico, porque ele está servindo de nossa casa. A gente limpa a casa, a gente pinta a casa, a gente reforma a casa, a gente enfeita a casa, né? Então, o nosso corpo físico. Agora, entre esse corpo que todos estão vendo e eu, a alma, o espírito, que é invisível para nós, espíritos do nosso nível. Mesmo se a gente vai para uma colônia espiritual próxima à Terra como o nosso lar, nós não vemos os espíritos. O que a gente vê? Ah, Conceição, mas no filme aparece o espírito para um lado, para o outro. Sim, mas na realidade o que você está vendo não é o espírito, você está vendo o perispírito. Então é uma tríade, né? Só para ser redundante, fazer piadinha, tríade de 3, né, gente? Olha só. Então, aqui é uma tríade. Vamos pegar outra cor. Não, vamos pegar igual. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui está ótimo. Esse é o espírito, mas é um espírito mais iluminado, né, gente? Não é o meu, não. Tá? Minha aura não tem essa... Quem tem mediunidade aqui estiver vendo a minha aura, o meu pé espírito, a aura acho que não está nessa cor ainda, não. Mas vamos lá, de luta. E aí nós temos o corpo físico, o espírito, o corpo físico, o espírito e intermediário perispírito. Reparem que eu peguei 2 canetas iguais. Não sei se o pessoal em casa está vendo, o pessoal do virtual. Peguei 2 canetas iguais, exatamente porque o perispírito se molda no formato do corpo físico. Por isso que em Ghost, Um Passe para o Além, essa série agora, Ghost, que está passando também no Netflix,
e outras que estão aí, está borbulhando. Vai na Netflix, tem um monte de série de fantasma, mas muito bem feitas, surpreendentemente bem feitas, do ponto de vista da doutrina espírita. Ou seja, a galera lê o Livro dos Espíritos, pessoal que ajuda a elaborar os roteiros e tal dessas séries. Estou encantada vendo algumas delas, que a gente até dá risada, mas fico olhando do ponto de vista mesmo da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos. Perispírito é um ghost. Quando o rapaz deixa o corpo físico, ele continua correndo. Aquilo que você vê não é ele propriamente dito, não é a alma, não é o espírito. Aquilo que você vê é o perispírito dele. Onde a gente vai, a gente leva. Quando a gente dorme, a gente também é perispírito. O corpo físico fica, o perispírito, e nós vamos... Aí depende de onde cada um vai, né, gente? Porque nós que vai dormir, por isso que dizem que é para a gente. Então, nós já sabemos. Próximo, que aí a gente vai reforçar esse conceito. Bom, então aqui o homem é um espírito encarnado em um corpo material. Eu botei a menininha para lembrar que homem ali é no sentido geral do termo, né, gente? Então, botei a menininha com a florzinha de rosinha, o corpo físico. Depois, ela sem cor, simbolizando o quê? O perispírito. E aqui, essa luz, esse flash, simbolizando o espírito. Que a gente não tem como desenhar, porque a gente não sabe definir. Só sabemos que fomos criados por Deus e somos os seres inteligentes da criação. O vegetal e o mineral não tem a inteligência, né? E aqui é muito interessante a gente ver que tem um traço, uma linha, né, que liga o corpo físico da menininha, o perispírito que a menininha está usando, a menininha propriamente dito, que é a alma e o espírito. Isso aqui é o que a gente chama do cordão fluídico. Por isso que as pessoas, quando veem, né, a pessoa tem a sensibilidade de ver perispíritos, então a gente diz que viu um espírito, tá bom, porque ali junto com aquele perispírito está um espírito, ok. Né? Às vezes vê um cordão saindo, que alguns chamam de cordão de prata. A gente, o nome não importa, né? O que importa é o conceito, tá? Para fazer o link. Quando corta esse cordão, no filme Hércules, da Disney, tem as bruxas, as magas. Não, são 3 bruxas. 3 bruxas. Há 3 bruxas que vai definir quem vai morrer e quem não vai, né? E elas estão com a tesoura para cortar, acho que é do Hércules, né, gente? Da mitologia. Da mitologia, né? Para cortar o cordão. Se corta, desencarna. Então, quando a gente desencarna, se rompem esses laços. Já não tem a atuação do espírito sobre a matéria. E como que o espírito atua sobre o corpo físico através do perispírito? Então, eu agora estou dando um comando, porque eu sou a alma e o espírito, estou dando um comando ao meu perispírito para que ele fale o que vocês estão ouvindo. Minha mão faz assim, minha mão faz assado. Então, eu não atuo direto nesse corpo. Papai e mamãe me deram. Quer dizer, com autorização divina, né? Mas o meu perispírito, eu passo a informação automática. E o perispírito atua. Por quê, Conceição? Por que precisa disso aqui? Porque isso daqui é uma matéria bruta. Elétron, próton e nêutron. Meu elétron, próton e nêutron, gente, que faz a pedra, que faz o cimento, que faz o tijolo, que faz a árvore. É o mesmo elétron, próton e nêutron que você está respirando agora, que é o oxigênio, o mesmo que você libera CO2, que é carbono, e oxigênio, gás carbônico, tá certo? Então, isso aqui é uma matéria muito bruta, para que eu, a alma, o espírito, mesmo nesse estágio ainda aqui, nosso mequetrefe de provas e expiações. A alma, o espírito, é uma coisa muito menos densa. Então, não atua direto sobre uma matéria tão bruta. Se eu desencarnar agora, reencarnar daqui a um tempo, em Vênus, o perispírito vai ser o mesmo? Provavelmente não, porque esse perispírito ele é feito com matéria tanto do mundo dos espíritos quanto do planeta em que você vai reencarnar. Então, Jesus, quando reencarnou, precisou também de mudar.
foi moldado um perispírito, com que parte com elementos desse planeta aqui, tá? Próximo. Estou falando, gente, porque isso é importante para a gente lá no final. Aí, continuando o livro dos Espíritos, questão 76, sobre a origem e a natureza dos espíritos. Aí, Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, nessa tríade, só tem uma inteligência aqui. Sou eu, alma espírita. Não adianta terceirizar, dizer que seu corpo que pediu, que seu corpo implorou. Está aqui, ó. Você pode condicionar teu corpo, mas condicionar ele ou não, e manter o condicionamento depende disso aqui, ó. Tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Bom, ele povoa o universo fora do mundo material. Sim, o universo está cheio, mesmo no vácuo, porque ele não é matéria física, né? Então, a gente sabe que tem vácuo, etc., no espaço afora, etc., vai ter espírito. Isso é o máximo que eles dão de informação para a gente, por isso, porque dizem que a gente não tem condição de compreender. Agora, a questão é a influência, né, da nossa mente, da minha mente, que sou alma e espírito, sobre o corpo físico. E aí vem uma pergunta muito interessante. O que é a mente? O que é a mente? A mente sou eu sou a mente. Mente e espírito, mente e alma é a mesma coisa. A mente é o pensamento, a mente é a minha imaginação, a mente é a minha memória, a mente são os meus desejos, a minha inteligência, a mente é a minha inteligência. O que é a mente? Bom, então tá aí, né? A mente é uma propriedade, um atributo, uma possibilidade de quem? Minha, da alma, do espírito, né? Ali na mente da alma, do espírito, nessa possibilidade que ele tem, né, vão se expressar as nossas ideias, os nossos sonhos, desejos, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, a mente não é o espírito. E a mente não é só pensamentos. Porque eu até então achava que a mente e pensamento era tudo igual. E ainda botava tudo na ponta do cérebro. Hoje eu descobri que não. Estudando alguns neuros, o próprio Nabu Facur, estudando Emmanuel, André Luiz, né? Então, a mente... Então, dentro ali do contexto da mente tem as ideias, os nossos sonhos, as nossas aspirações, os nossos projetos, nosso pensamento, nossos sentimentos. E André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que a mente é um núcleo de forças inteligentes. Dela, da própria mente, partem ondas mentais que retratam a nossa condição evolutiva. Claro, gente. Da nossa mente vão partir ondas que vão expressar isso aqui. Minhas ideias, meus sonhos, pensamentos, sentimentos. Por isso que dizem, né, cada um teve a sua própria experiência ou não, que inveja mata as plantas. Porque a inveja é um pensamento que a mente daquele espírito projetou. São ondas mentais, são forças inteligentes. E a planta sentiu. Quem ainda não teve a oportunidade de viver essa experiência, eu espero que não viva, né? Mas muitos já viveram essa experiência de realmente secar a planta, né? E tem o contrário também, tem aquelas pessoas que amam. Seca a pimenteira, seca a pimenteira. Também é lá na nossa região esse termo, né? Seca a pimenteira.
E tem também o contrário, pessoas que amam e você dá a tua planta toda desmilinguida para ela salvar e a planta ganha. Você, Rosângela, a Rosângela disse aqui, gente, que é uma dessas. Quem tiver planta com problema, já tem a solução. É a Rosângela, né? Então, o que é essas ondas mentais? A minha mente, né, acaba mostrando. Qual é a minha? Qual é a minha? Ou seja, em que condição evolutiva eu estou? Se ninguém falar, precisa te falar. A sua mente, essa propriedade minha, já vai mostrar quem eu sou. Vai me delatar aqui, ó. Né? Gente, e no corpo físico, né? Porque foi uma das coisas que eu me surpreendi, que eu ficava confusa. Mente é pensamento? Mente, o que eles chamam de mente é o cérebro? Não, né? A mente, né? Ela vai se identificar no nosso corpo físico com que órgão, né? Com o cérebro. Não é com o coração. Não é com o pulmão, né? Não é com o estômago, apesar do friozinho, né? Tem uma notícia, entra aqui, vai direto aqui para o chakra solar, né? Mas não é, né? Então, essa propriedade da alma, do espírito, ela vai atuar sobre o cérebro. Por isso que a gente, às vezes, confunde, né? Cérebro com mente e pensamento com mente, né? Então, aqui, o que ela vai fazer? A minha mente, ao se identificar com o meu cérebro, atuar sobre o meu cérebro, que tem a ver com mediunidade também, porque a glândula pineal da mediunidade fica no cérebro. O cérebro isso aqui é tudo de bom, gente. Isso aqui é o cara, né? Ele intelectualiza a matéria. Então, essa matéria bruta, inerte, que não pensa, que não tem vontade, que não quer comer, não quer falar, não quer... a paradona, que é o corpo físico, ela ganha intelectualidade, ela ganha vida com o fluido vital, que o espírito mesmo vai estar ajudando nesse processo. Mas para ela intelectualizar, para essa máquina aqui fazer tati-bitate, 1 mais 1 igual a 2, né? É a mente, que é essa propriedade minha, da alma do espírito. Né? E ainda alimenta as células, gente. Olha a importância da sua mente no seu cérebro. Daí os Parkinson, os Alzheimer, TDAH, as depressões ligadas a fatores, né? Estão ligados à questão da mente. Porque ele ainda alimenta as células, que é muito importante, gente, com essas síndromes todas, né? Que a gente sabe que a síndrome de Parkinson, né? Tem o Parkinson e tem N outras em volta ali, que a medicina não consegue nem dividir ainda, de tanto que se ramificou essa questão que não tinha antigamente. Você vai dizer, porque antigamente não detectava. Não, gente, não tinha. Eu já estou com mais de 60 anos, gente. Não tinha, nós não tínhamos, né? E também essa quantidade que a gente tem hoje do próprio Alzheimer. No máximo, o que a gente tinha? Uma avó caduca. A vovó da caduquinha, a gente até dava risada. Mas era uma caduquice controlada, gente, né? Não é essa síndrome que é tão bem caracterizada e com umas características que nunca tinha visto antes, que é, por exemplo, o Alzheimer, né? Porque, olha aqui, ó, alimenta as células. Ser muito forte. Ser muito forte. Ser muito forte. Bom, olha que interessante. Claro, como a mente é uma propriedade, é uma manifestação do espírito, é claro, à medida que o espírito evolui, a mente dele evolui. É claro, não podia ser diferente, porque é uma propriedade dele, né? E aí, claro, vão entrar as mais diversas experiências, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Aí alguns devem estar pensando, para mim é só no plano físico, né, Posição? Eu ainda estou aqui, não desencarnei.
Na hora do sono, né, gente? Toda hora eu estou lembrando aqui do sono. Na hora do sono do corpo físico, né? Também estou tendo experiências no mundo dos espíritos. Experiência no plano espiritual não é só na hora que desencarna que o corpo físico morre, não. Todo dia, quando eu durmo, estou livre, leve e solta por aí, né? Eu e meu perispírito. E o corpo ficou lá repousando. Próximo. Bom, gente, é fantástico. Leiam esse capítulo 2, já tem para download de graça na internet esse livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel, né? O Emmanuel é fantástico. O Emmanuel é o professor dos professores, né? Inclusive, o Chico disse que ele já estaria encarnado. Pelas contas da gente, algo em torno de 20 anos, né, César? 20, 22. E a gente fica até procurando ver, porque assim, ele é um professor, além de filósofo, ele é um professor fantástico. Olha o que ele faz, gente. Ele compara a mente humana, a mente da alma, do espírito que atua sobre o cérebro, com um grande escritório, uma repartição, um escritório, né? E ali ele tem vários departamentos. Olha os departamentos que Emmanuel diz que estão contidas na nossa mente. Bom, o departamento do desejo. São 4 departamentos: desejo, inteligência, imaginação e memória. Gente, é a primeira vez que eu vi isso. Eu também estava estudando isso pela primeira vez. Trouxe até um papelzinho para não esquecer, que eu quero gravar isso na minha mente, para não esquecer. Desejo, departamento do desejo, da imaginação, da inteligência e da memória. No desejo, claro, são os meus propósitos, meus objetivos de vida, minhas aspirações, estimulando ao trabalho, claro, porque se eu desejo alguma coisa e quero, eu desejo tomar água, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mexer meu corpo, vir aqui e buscar água, tá certo? A gente vai voltar nesses departamentos. Departamento da inteligência. Gente, o departamento da inteligência, a parte da inteligência da sua mente, é para quê? Para você ampliar, aumentar o quê? A sua cultura e a sua intelectualidade, gente. Esse departamento aqui não é para ficar dormindo a encarnação inteira, não. Então, vamos procurar desenvolver a inteligência. Você não gosta de ler, mas não tem outra coisa que você possa fazer que vai aprimorar a sua inteligência? Eu adoro a Grécia Antiga, mas eu não gosto de ficar lendo sobre a Grécia Antiga. Hoje em dia tem YouTube, vai lá, assiste. Então, trabalhar, dilatar patrimônios. Ele está chamando o que você absorve, né, para a sua própria evolução, tudo de verdadeiro patrimônio, que é algo que ninguém vai tirar de você. Né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe vivia falou até a gente acabar a faculdade: eu vou dar a vocês algo que ninguém pode tirar. A gente pergunta: o que é, mãe? Educação e cultura, que realmente pode vir o que for, que ninguém... Chegou uma princesinha aqui, gente, a coisinha mais linda do mundo aqui na reunião. Chegou um bebezinho. Bom, vamos para o próximo. Então, do desejo, da inteligência. Vão olhando os departamentos, hein? Todo mundo tem esse departamento. Departamento da imaginação, né? Que aí é o seu ideal, sua sensibilidade, aí você imagina. Departamento da memória. Esse departamento atualmente está detonando os corpos físicos. Está detonando o cérebro também. E muito guardar coisas negativas, experiências negativas. A gente deveria excluir as negativas e só deixa as positivas. Você vive no mundo pilim-pim-pim. Não, tem que sobreviver. As negativas já aconteceram mesmo. Serviu de lição. Mas não para ficar trazendo a memória toda hora. Isso detona o meu cérebro. Mas quem está trazendo sou eu, a minha mente.
essa propriedade. Então, da memória, arquivo, isso, é um arquivo, né? A memória é um arquivo vivo de todas as nossas experiências, não só dessa encarnação. Por isso que a gente ainda não entende o que é alma e espírito. Porque como é que pode guardar tanta informação de tantas existências que a gente teve? Meu Deus! E ainda vamos ter, provavelmente, né? Até chegar no nível de Jesus, né? E aí define onde você investiu em certas coisas, né? O que a sua memória diz para você é onde você focou sua atenção, né? Tipo lá o Pequeno Príncipe de Exupéry, né? Onde você focou a sua atenção, né? Aí são as memórias, né? Aí, gente, não satisfeito nos 4 departamentos, que eu vou repetir, desejo, imaginação, inteligência e memória, o Tanatinho do tio Emmanuel ainda disse o seguinte: todos esses 4 departamentos, eles são regidos pelo que ele chamou do gabinete da vontade. Então, tem o gabinete da vontade. E, então, ele coloca a vontade como grande gerentão dos 4 departamentos. Vou repetir: desejo, imaginação, inteligência e memória, né? Então, ainda tem o gerente. Quem é esse gerente? A vontade. A vontade de quem? Do meu corpo? Não. A vontade da mente. E a mente é propriedade de quem? Do meu corpo, minha alma e espírito? De mim, alma e espírito. Eu rejo isso tudo. Eu rejo memória, imaginação, inteligência e desejo. Com o quê? E quem está cuidando disso tudo? A minha vontade. É a vontade do meu amigo. Eu fiz porque me induziram. Mas você fez, você escolheu. Não tem que terceirizar. Tudo bem, valeu a experiência. Foi negativa? Bom, quem conhece a queda não desanima. Levanta, sacode a poeira, vamos dar a volta por cima, né? Então, aqui ele diz que é a gerência esclarecida e vigilante. Ou seja, eu faço, fiz o que não vi, mas sei o que eu fiz. Porque a vontade ela é esclarecida e vigilante. É quando a gente quer negar, né? E aí governa todos os setores das nossas atitudes, ações mentais. É a nossa vontade. Próximo, por favor. Bom, aí a pergunta que a gente já sabe, né? A mente influencia no corpo físico? Todos nós sabemos que sim. E agora parece que está ficando ainda mais claro e a gente entende por quê. Porque se eu sou a alma ou espírito, tenho essa possibilidade, essa propriedade, né, de ter a mente, da mente, dela existir, né, e ela atua diretamente no meu cérebro, é claro que vai influenciar, não tem como não influenciar. Porque olha os departamentos da mente. Voltando, né? Desejo, imaginação, inteligência e memória. Então, isso tudo, regido pela vontade, vai influenciar meu corpo físico, é óbvio. Próximo. Então, a resposta a gente já sabia, né, gente? Que aí a gente volta a lembrar disso aqui. O espírito atua através da mente dele, da minha mente eu atuo, sobre esse cérebro humano que tem aqui nesse corpinho físico. Né? E aí a gente pergunta, o que é o cérebro humano? Somente o principal órgão do corpo físico. Melou. Né? É o responsável por gerar todos os comportamentos do indivíduo. Se você é materialista, exclui qualquer possibilidade de alma e espírito, você vai achar que a sua vontade é do seu cérebro. Não, não, bebê. A vontade é da alma, porque nós não somos materialistas. Nós acreditamos na alma e no espírito. Né? Então, o nome não importa, chamar de alma, de espírito, tudo bem. Né? Então, se o espírito atua através da mente sobre o cérebro humano,
todos esses comportamentos aqui, ó, que é o cérebro, que dá o comando agora para eu estar falando, a mão, etc., pegar água, estou com sede. Então, tudo isso aqui, né, é regido pela minha mente, pela minha vontade. Tem aqueles 4 departamentos sobre a supervisão da vontade. Esses departamentos aqui, gente, acho que vou até... Ou eu vou sonhar ou vou ter pesadelo. Parece que eu tenho que colar, sabe? Quando eu acabei, eu falei, gente, eu tenho que lembrar. Trouxe papelzinho, perdi um, escrevi o outro. Foi para mim, tem que lembrar. Desejo, imaginação, inteligência e memória. Isso tudo é responsável por gerar todos os nossos comportamentos. Próximo. Uhum. Aí, gente, como Cíntia falou, não é para responder agora. Nem façam carinho, abaixa a cabeça, olha para o teto, faz cara de paisagem, né? Porque a gente não precisa da resposta. É cada um de nós, encarnado e desencarnado aqui, no presencial e no virtual, nos responder, né? Como que esse departamento, cada departamento desses são 4 da nossa mente, está nesse momento de nossa vida influenciando no nosso corpo físico. Então, o departamento do desejo. O que eu desejo e por que eu desejo isso? Qual a utilidade para mim ou para os outros desse meu atual desejo? E mais, em que esse desejo, em se materializando, vai contribuir para a minha saúde física, psíquica e emocional? Eu tenho que ver, porque é minha vontade que vai fazer esse desejo se materializar, não, que vai fazer eu ter esse desejo, é a minha vontade. Se não está contribuindo, vamos cortar isso aí. Porque é a nossa vontade. Eu não posso jogar contra mim. Eu tenho que jogar pró mim, a favor de mim. Não é para ser egoísta, mas é para me preservar tanto a minha saúde física, psíquica e emocional. Próximo. Bom, departamento da inteligência. Então, tem que perguntar, minha inteligência, ela está parada, ficou ali, ó, estacionou igual um carro e ali ficou enferrujando, ou ela está progredindo? Gente, de novo, inteligência não é só ler, não é só estudar, não. A inteligência no dia a dia, várias experiências, é lavando um prato, qualquer coisa. É parar, usar a mente, pensar A mais B igual a C, fazer conexões, ilações. É isso. Não é aceitar tudo de pronto, é raciocinar em cima. Por isso Kardec diz, né? Fé inabalável é que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? E aí eu pergunto, como que eu tenho utilizado a minha inteligência? A favor ou contra mim? Ou a favor do próximo ou contra o próximo? Né? Aí, mesma coisa. Como que a minha inteligência desse momento está contribuindo para a minha saúde física, psíquica e emocional? Falamos do desejo, da imaginação, da inteligência e da memória. Aí que nós falamos naquele momento da questão da memória. O que nós estamos observando ou trazendo à tona da nossa memória, gente? As boas experiências, as más, as positivas e as negativas, estão todos guardados na nossa mente. Mas qual que a gente está deixando chegar ao nosso cérebro, gente? Se são memórias negativas, nós vamos detonar o pobre coitado do nosso cérebro, gente. Então, vamos deixar as memórias negativas num baúzinho da mente, na minha mente, eu, alma, espírito. Deixa guardadinho lá, já passou, não precisa você ficar remoendo. Ou vocês acham que Jesus, até hoje, fica lembrando quando ele foi para a cruz, gente? Vocês acham dele preso lá na cruz, guarda as coisas?
Claro que não. Isso é uma experiência traumática, uma experiência que teve um lado positivo que ele que acabou usando como uma grande lição para a humanidade. Tanto que a gente está falando isso aqui agora. Mas que não vai ajudar. Vocês acham que se ele nascer num outro planeta, ou voltar à Terra, que seja, reencarnar em algum mundo, ele vai ficar trazendo, jogando para o cérebro dele essas experiências, essas memórias negativas? Não, de forma alguma. As memórias negativas, elas acabam destruindo a nossa estrutura celular cerebral, gente. Porque você está bombardeando, você está jogando bomba. Bum, explode, bum, explode. Não basta as dificuldades que a gente já vive no dia a dia, ainda vou ter que buscar as do passado. Hello? Não dá. E aí, gente, tem a questão da gerência, da vontade. Aí, gente, é aquilo que a gente sempre fala. Não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar. Eu fiz isso porque fulano disse que era melhor para mim. Eu não fiz aquilo porque cicrano disse que não era para eu fazer. Mas não importa, você fez ou não você fez. Você usou sua vontade. E a vontade, ela é soberana. Ela é nossa. Tudo que a gente está falando aqui tem tudo a ver com aquela citação que é mente sã em corpo são. Mente sã em corpo são. Mostrando exatamente essa influência da mente. Ideal grego. Esse era o ideal grego, né? Mas é exatamente a influência da mente no corpo, e ele vai além do corpo físico na mente. Porque é óbvio que tem volta, como a gente falou aqui no início, né? E tem esse poeta romano, da Roma Antiga, Juvenal. Essa frase, mente sã em corpo são, né, é uma frase em latim de um poema desse poeta Juvenal. Eu não sabia que era de um poema. Esse poema ele escreveu respondendo a perguntas que faziam a ele sobre o desejo. E aí ele vem com esse poema e logo na primeira linha do verso você já tem essa questão da mente. Gente, então esse é o poema. Isso, Sátira 10, né? Porque X em romano é 10. Então, Sátira 10, né? Isso aqui é uma versão livre do latim, né? E ele diz o seguinte, olha o poema dele, olha lá. A frase é parte da resposta do Juvenal, do poeta, a questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. O que eu devo desejar na vida, né? Aí, agora, a gente estende, né? Vai lá de Emmanuel. É desejar, imaginar, inteligentar e memorizar. O que eu devo, né, disso tudo aqui? Ele diz, deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peço uma alma corajosa que careça do temor da morte, ou seja, uma alma que não teme a morte, mas que vai, enquanto estiver vivendo no planeta, vai fazer o melhor que está ao seu alcance. Porque aí a gente sabe que vai morrer e vai estar com a consciência relativamente tranquila, né? Mas que dei o meu melhor. Talvez não consegui fazer tudo que deveria, mas dei o meu melhor, né? Que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza. Ou seja, se eu vou viver muito ou pouco, não importa, eu vou viver o melhor que eu puder. Eu vou viver bem. Para quê? Para a mente seja sã, um corpo são. Então, viver bem não significa que eu vou ter castelo, que eu vou andar de iate, que eu não vou fazer nada. Não é isso, né? É para que a mente seja sã e o corpo são. Se você tem arte, tem estudo, mas a sua mente é sã e o corpo são, que bom! Você, de alguma forma, trabalhou para merecer aquilo ali. Que beleza, né? Que suporte qualquer tipo de labores, qualquer
tipo de trabalho, de dificuldade, de enfrentar as coisas do dia a dia. Para quê? Para a gente ganhar resistência. Não deixa a primeira onda que vier te tombar, não. Tomba e levanta. É a música famosa lá, reconhece a queda e não desanima, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, galera. Né? Que desconheça a ira, nada cobice e creia mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações, nos banquetes e camas de plumas de um rei oriental. Então, que creia mais, gente, no trabalho, né? No trabalho, você conquistar as coisas pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Que bom que você herdou a indústria da sua família, mas você vai fazer o melhor que você puder naquela indústria. O que bom que você não herdou é um operário da indústria, né? Mas esse labor, esse trabalho vai fazer você ganhar confiança em você, satisfação do trabalho feito, realizado, né? Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio. Certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. Então, gente, queremos ter a mente sã, um corpo são, é pela virtude. Vamos trabalhar para isso, cada vez mais.